Bom, pessoal, bora. Agora a gente vai falar sobre um dos assuntos que mais pega alguns alunos. E eu não vou dizer que, assim, égua, como é que ele errou aquela questão? Porque realmente é um assunto muito enjoadinho. No que tange, não a gramática dele, mas a parte decorativa. Por quê? Esse assunto ele se refere a quando usar o ing e quando usar o to, ou seja, quando usar o infinitivo e quando usar o gerúndio. O gerúndio, a gente aprendeu que ele é usado para dar a ideia de continuidade nos verbos, certo? Entretanto, não é só nesse caso que a gente usa. Não é só nesse caso que a gente usa. A gente vai usar também para distinguir dois verbos um do lado do outro. Lembra lá que eu te falei que tu nunca pode ter dois verbos um do lado do outro, ambos no infinitivo? Pois é, o segundo, ou ele tem que estar com a partícula to, ou ele tem que ter um objeto entre dois verbos no infinitivo, ou o segundo tem que estar no gerúndio. Beleza? Pois é, a gente vai ver quando usar. Agora, por quê? Além dessas regras que existem para distinguir um ou outro, existe uma lista de verbos decorativos. Quer um exemplo? Por exemplo, o verbo hope. Olha, o verbo hope, o verbo esperar. Esse verbo, ele é esperar, mas ele não é esperar no sentido de wait. Presta atenção. Wait é esperar, mas espera de tempo. Esse aqui é esperar no sentido de ter esperança. Por exemplo, I hope for a better world. Eu espero por um mundo melhor, mas não é esperar de tempo, é ter esperança. E esse aqui, I wait for you every day. Eu espero por você todo dia. Esperar no sentido de dia. Deu para entender? Só essa diferença para começar. Então, o hope ele é sempre seguido de to mais um verbo. Ele é sempre seguido de to mais um verbo. Diferente do verbo avoid, por exemplo. O verbo avoid, ele não é seguido de to. O verbo avoid, ele é sempre seguido de ing. Ou seja, o verbo depois dele tem que sempre estar no ing. Ou seja, aqui a gente tem que gravar que depois vem to. Aqui a gente tem que gravar que depois vem ing. Rodrigo, mas eu sempre vou ter que gravar esses verbos porque eu li uma vez que tem 1 milhão de verbos na língua inglesa. Com certeza, né? Assim como tem um monte de verbo em português, tem no inglês. Só que tem algumas regras que vão te ajudar. Quando essas regras acabarem, infelizmente eu vou te dar uma lista, tu vai ter que gravar. Eu vou te dar os principais. Não vou te dar todos os verbos, senão não ia ter papel no mundo para colocar todos os verbos. Tá? Então bora começar. Primeiro caso. Bora começar pelo gerúndio. Beleza? Até porque tem mais regras para o gerúndio do que para o infinitivo. Então, bora fazer assim. Bora começar pelo que tem mais, depois pelo que tem menos. E depois a gente vai ver que tem verbos que suportam tanto o uso do gerúndio quanto o uso do to. Beleza? Outra coisa. Antes da gente começar, eu vou falar uma coisa aqui. Existe uma diferença entre bare, infinitive e infinitive. Quando a gente fala infinitive, a gente pensa num verbo seguido de to. Por exemplo, sei lá, vamos dizer assim, to keep. Olha, to keep é um verbo no infinitivo. Ele tem a partícula to. Agora, se eu disser bare infinitive, toda vez que tu tiver bare, significa sem to. Ou seja, o verbo vai vir, normalmente, ele vai vir sem to, ou seja, bare infinitive, sem to. Infinitive com to. Só para entender, beleza? Então, quando eu falar, a gente vai usar o bare infinitive, lembra que é sem o to. A gente vai usar o infinitivo. Às vezes, a gente vai usar o infinitivo com o to, para reforçar, beleza? Então, bora começar. Bom, como eu disse, a gente vai começar pelo sujeito, ou pelo gerúndio. Um dos primeiros casos que se usa o gerúndio é quando a gente transforma esse verbo num sujeito. Eu tenho certeza que vocês já viram textos, já ouviram música em que a frase começa pelo um verbo, só que esse verbo está no gerúndio. Né? Eu tenho certeza que você fala, mas isso não é um verbo? Pois é. Bora começar aqui. Por exemplo, olha. O primeiro vai ser gerúndio. Quando é que a gente usa gerúndio? O primeiro caso que a gente usa gerúndio é quando a gente fala de sujeito. Ou seja, o verbo, ele se transforma num sujeito. Égua, mas como é que a gente faz isso? Tu não fala assim, por exemplo, cantar é o melhor remédio. Cantar é o melhor remédio. Cantar. Quem é o sujeito da ação? Cantar. Eu transformei
o sujeito, eu transformei o verbo num substantivo e posteriormente esse substantivo se transformou num sujeito. Eu posso fazer direto. Verbo, sujeito. Deu para entender? Bora colocar aqui um exemplo. Por exemplo, singing, singing is good for health. Olha aqui, olha. Singing is good for health. Olha, singing, não, verbo. Mas ele não está começando a frase? Tá. Ele não está agindo como sujeito? Tá. Se ele age como sujeito, a gente acrescenta ing no final dele, não esquece. Quando a gente transforma um verbo no sujeito, a gente acrescenta ing no final dele. Ou melhor, a gente usa aquelas regras de gerúndio para transformar o verbo no gerúndio. Lembra lá, porque nem sempre é só acrescentar o ing depois dele. Tem verbos que dobra, tem verbos que tira o e coloca. Então tu vai ter que jogar ele pro gerúndio. Beleza? Olha, singing is good for health. Bora ver outro exemplo? Olha, outro exemplo bacana. Bora dizer aqui, por exemplo, working out at least 3 times a week. 3 times a week is very good. Is very good. Olha, workout, eu vou colocar aqui para ti, olha. Workout, ele é um phrasal verb, beleza? O que significa workout? Workout significa exercitar. Beleza? Ir para academia, fazer exercício, puxar um apoio lá, uma barra, beleza? Olha, workout é um verbo, é um phrasal verb, que significa exercitar, beleza? Olha, se exercitar, no mínimo, at least, no mínimo, pelo menos. Tá errado aqui, eu botei árvore aqui, né? Olha. At least 3 times a week is very good. Olha, se exercitar, no mínimo, 3 vezes na semana é muito bom. Deu para entender? Bom, por que a gente usou o ing aqui? Lembra lá que eu falei? Quando tu pega um verbo e transforma ele para o sujeito, a gente coloca ele no gerúndio. Deu para entender? Olha, singing is good for help. Sing, não é o verbo, tu usou como sujeito. Então tu vai colocar o ing. Workout, não é um phrasal verb que significa exercitar? Então o verbo principal vai para o gerúndio. Olha aqui, olha, vou colocar de preto aqui para ti. Olha. Deu para entender? Então um dos casos que tu vai usar o gerúndio é quando tu transforma o verbo no sujeito. Agora, tem um outro caso. Eu vou colocar aqui para ti observação, olha. É possível a gente usar sujeito com to? Só que é bem menos usual e muito mais formal. Então, por exemplo, raramente tu vai ver numa música, tu não vai ver num filme, só se o cara for um PhD da vida falando lá no filme, entendeu? Tu vai ver, normalmente, sujeito usando gerúndio. Mas, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, to sing is good for health. To sing is good for health. Olha, eu posso usar o sujeito da frase tanto com gerúndio ou com infinitivo. Lembra lá que eu coloquei infinitivo com o to, beleza? Agora, eu vou colocar aqui para ti, olha. Ele é menos utilizado e mais formal. Não significa que tu nunca vai usar na tua vida, mas ele é menos utilizado e mais formal. O outro lá, eu posso usar o outro? Posso, sem problema nenhum. Olha aqui, olha. To work out at least 3 times
A week is very good. Olha aqui, olha. A única coisa que eu mudei lá foi o começo da frase. Em vez de gerúndio, eu usei o infinitivo. Deu para entender? Então eu posso ter o sujeito usado como verbo com o gerúndio ou com o infinitivo. Beleza? Deu para entender isso aqui? Bora para o segundo caso. A gente usa gerúndio depois de preposição. Essa é uma regra que tu vai usar pro resto da tua vida, não esquece. Tu viu preposição? Não pensa, cara. Tu viu preposição? Coloca gerúndio. Não inventa. Tu viu preposição? Coloca gerúndio. Então, bora colocar aqui, olha. Depois de preposição. Preposição. Olha. Depois de preposição, tu vai usar o gerúndio. Bora ver um exemplo aqui, olha. He is good at, olha, he is good at playing soccer. Olha, he is good at playing soccer. Ele é bom em jogar bola. Ele é bom em jogar futebol. Se tu tem aqui uma preposição, seja ela qual for, tu vai usar o gerúndio depois dele. Deu para entender? He's good at playing soccer. Bora ver outro exemplo aqui, olha. His mother is full. His mother is full of working. Olha, his mother is full of working. Full of significa cheio de alguma coisa, olha. Cheio de. No caso, a mãe dele está cheia de trabalho. A mãe dele está cheia de trabalhar. Deu para entender? Deu para entender? Então, olha. He is good at playing soccer. E aqui, his mother is full of working. Olha aqui, ó, vou até grifar aqui para ti, olha. ING, ING. Deu para sacar? Bora ver na ordem aí. Depois de preposição eu coloquei a função de objeto direto, beleza? Eu vou colocar aqui para ti, olha. 3, terceiro caso. Quando é que tu usa gerúndio de novo? Tu vai usar quando tu fala de função, olha, função de objeto direto e indireto. Função de objeto direto e indireto. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Olha, he misses being with his parents. Olha aqui, olha. He misses being with his parents. O que isso significa? Miss é um verbo que eu te dei lá. Pode ser sentir falta, pode ser faltar, pode ser, no caso, se ausentar por algum motivo. Então, olha aqui, ó. He misses being with his parents. Olha aqui, presta atenção para cá. Ele sente falta de estar com seus pais. Olha aqui, olha. Ele sente falta. Miss, nesse caso, é sentir falta. Being é o que? De estar. Então, ele sente falta de estar com seus pais. De estar é o que? Ele sente a falta do que? De estar. De estar é o que? Um objeto indireto. Função de objeto direto e indireto, a gente usa ING. Deu para sacar? Beleza. Bora ver o outro exemplo que está aqui. Olha, esse exemplo aqui é bem bacana, porque ele muda um pouco. Olha aqui, olha. He misses being with his parents.
ele sente falta de estar. O de estar, ele, pelo fato de estar na tradução como verbo na tua cabeça, tu acaba meio assim, mas é um verbo indireto. Então, bora colocar aqui, ó, por exemplo, she admitted losing the bet. Olha aqui, olha. She admitted losing the bet. Admitted o quê? Um cognato, assim como no português é admitir. Ela admitiu perder a aposta. Bet é aposta, beleza? Olha, ela admitiu perder. O que ela admitiu? Perder. Tu tem alguma preposição para dizer que isso é um objeto indireto? Não, se não tem preposição, isso é um objeto direto. Agora, bora transformar esse verbo para um substantivo para tu entender melhor. Ela admitiu a perda da aposta. Ela admitiu a perda. Eu não posso traduzir esse losing como substantivo? Posso, então vai ficar assim. She admitted losing the bet. Função de objeto direto e indireto, a gente usa o ing. Deu para entender? Qual é o outro caso que está aí? Ah, tá. Esse aqui, ele já vai pegar um pouco. Bora colocar aqui, olha. Aqui, pai, tu tem que prestar atenção. Por quê? As regras começaram a acabar. Ou seja, até aqui dá para tu safar. Por exemplo, quando eu uso sujeito, como sujeito verbo, eu uso gerúndio. Depois de preposição, eu também uso gerúndio. Quando eu uso como objeto direto e indireto, eu uso gerúndio. Até aqui dá para seguir. A partir daqui é gravar. Olha, então, após alguns verbos, a gente usa, o que a gente usa? A gente usa gerúndio. Deu para entender? Quais são esses verbos? Ali eu coloquei uma porrada para vocês. Como eu disse, não são todos, são os principais que vieram de umas gramáticas que eu peguei e alguns que normalmente usa, eu coloquei lá. Mas não são todos. Se eu colocasse todos, não ia ter papel no mundo para colocar todos os verbos. Deu para entender? Então, bora colocar aqui alguns verbos, por exemplo. Olha, algum verbo. Admit. Admit é um verbo que ele pede o uso do gerúndio depois dele. Outro verbo, avoid. Lembra lá que eu coloquei lá no início? Avoid, ele pede gerúndio depois dele. Outro verbo, give up. Give up, ele perde um gerúndio depois dele. Outro, admit, avoid. Eu coloquei aqui o mind, olha aqui. Mind, beleza? Olha, admitir, detestar, recusar. Give up é um phrasal verb também, significa desistir. Aqui, olha, give é o verbo dar. Mas tu tem give up, vira um phrasal verb, e aí ele passa a ser seguido de ing. Então, olha, give up que é desistir. Mind, que é o verbo se importar, pensar, refletir, tá? Então, mind, esses verbos aqui são alguns, eles são seguidos de ing. Não esquece, tá beleza? Bora ver alguns exemplos aqui. Exemplo, por exemplo. They admitted stealing all the money. All the money. Beleza? Olha aqui, olha. Eles admitiram roubar todo o dinheiro. Ou seja, quando o verbo seguinte, depois desses verbos que são seguidos de gerúndio, eles são no gerúndio, né? Por exemplo, tá lá, tu tem uma lista de verbos. Outra coisa que tu não pode se confundir. Às vezes o cara fala assim, esses verbos usam gerúndio. Aí o cara, toda vez que escreve o verbo, ele coloca gerúndio depois dele. Não. Quando a gente diz assim, os verbos usam gerúndio, significa que depois dele, a gente tem que usar gerúndio, entendeu? Por exemplo, aqui, eu não usei gerúndio. Esses verbos, eles podem vir em qualquer forma. Eles podem vir no presente, podem vir no passado, podem vir no particípio passado. Eu posso colocar ele dentro de um present perfect, por exemplo. Posso colocar ele no futuro. Mas depois dele é que a regra entra. Depois dele, eu tenho que ter o gerúndio. Deu para entender? Olha aqui, olha. They admitted stealing all the money. Olha aqui, olha. Eles admitiram roubar
todo o dinheiro. Olha aqui o ING, olha. Beleza. Outra coisa, como é que eu vou identificar se a frase está no passado, no presente, no futuro? Pela forma do verbo. Por exemplo, aqui, olha. Tu só tem o AD. Se tu só tem o AD, significa que o verbo está no passado. Outra, tu tem um auxiliar aqui de tempo perfeito? Tu não tem o have, tu não tem o has, tu não tem o had. Então isso aqui não é tempo perfeito. Tu tem o will para indicar futuro? Não. Ou seja, se aqui está admites é porque é passado. Eles admitiram terem roubado todo o dinheiro. Eles admitiram roubar o dinheiro. Deu para entender? Bora ver outro aqui. Olha aqui. I don't mind. I don't mind being. I don't mind being. Olha, eu não me importo em ser pobre. Bora dizer assim, por exemplo. I don't mind being poor. Olha, eu não me importo em ser pobre. Deu para entender? Olha, depois do mind, tu não tem o being? Tem. Olha aqui, olha, ing. Por que tu tem o ing depois dele? Porque depois desses verbos, admit, avoid, give up, mind, keep, depois desses verbos, tu vai usar o ing. Deu para entender? Olha aqui, olha. They don't mind being, I don't mind being poor. Eu não me importo em ser pobre. Deu para entender? Tá. Agora, a gente tem que ver uma coisa. Quando a gente fala de ações completas, eu vou colocar uma observação aqui para ti, olha. Quando a gente fala de ações completas, é possível a gente mudar um pouco essa estrutura. Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha. Exemplo, eu vou usar essa estrutura aqui, olha. They admitted. They admitted. Agora que entra. They admitted that they had stolen. They admitted that they had stolen all the money. All the money. Mudou alguma coisa? Claro, a sentença ela mudou, estruturalmente mudou. Semanticamente mudou? Não. Por que não mudou? Olha, quando a gente fala de ações completas, eu vou colocar aqui para ti, olha. Quando a gente fala de ações completas, é possível a gente acrescentar o that. E aí a gente muda o ing. Ou seja, quando a gente fala de ações completas, por exemplo, admitted, passado, completo. Quando a gente fala de ações completas, é possível a gente acrescentar o that e depois jogar o verbo que está no gerúndio também para o passado, ou para o particípio passado. Lembra das regras? Se tiver no passado, antes de algo acontecer no passado, é passado perfeito, mas se tiver no passado, concomitantemente, só passado. Deu para entender? Então, por exemplo, they admitted stealing all the money. Beleza? Qual é um exemplo que eu tenho que colocar aqui? I now regret having said what I said. Eu vou colocar esse outro exemplo aqui, olha. I now regret saying what I said. Olha aqui. I now regret saying what I said. Tá certo aquele primeiro exemplo que eu coloquei lá? Having said, having stolen. Só um momentinho depois de verbos que... Ah, tá. Eu troquei aqui, olha. Esse aqui é... Tá, mas deixa aí.
Olha, esse aqui é uma outra observação depois dessa. Mas bora continuar aqui. Eu vou colocar aqui para ti, olha. Bem aqui. A outra observação. Olha. Jay admitted stealing all the money. I don't mind being poor. E aqui. I now regret saying what I said. Olha, repara aqui que todos esses, eles estão usando o ing. Por que eles estão usando ing? Porque depois, antes deles, todos os verbos precisam do gerúndio. Olha, admit, mind precisa, regret é outro verbo que ele precisa do gerúndio. Beleza? Tá. Agora, bora colocar aqui. Quando eu falo desse tipo de ação, eu posso ter duas estruturas para ela. Eu posso escrever isso com having mais um verbo no particípio passado,